A história da igreja nos mostra algo fascinante. Os primeiros cristãos não precisavam de terminologias complexas ou tratados teológicos para reconhecer Deus como um ser triuno. Eles simplesmente viviam e experienciavam essa verdade de forma tão natural quanto respirar. Mas ao longo dos séculos, a necessidade de enfrentar ideias equivocadas sobre a natureza de Deus levou a igreja a articular o que nós conhecemos hoje como a doutrina da Trindade. Agora pare e pense, o que exatamente significa Trindade? É apenas uma palavra bonita usada em sermões ou seria um mistério central que sustenta a fé cristã? Algo que molda completamente como nós enxergamos Deus, a nós mesmos e ao mundo ao nosso redor. Hoje, nós vamos explorar as raízes bíblicas e históricas dessa doutrina, descobrir por que ela é essencial para a fé cristã, entender como os primeiros cristãos abraçaram essa verdade sem ter os mesmos recursos que nós temos hoje. Fique conosco até o final e eu tenho certeza de que você sairá daqui com uma nova perspectiva sobre Deus e sobre a sua própria jornada espiritual. Permaneça conosco e tenha a sua fé fortalecida pela palavra de Deus. A paz do Senhor, amados. Esse é o canal Espaço EBD e é um prazer tê-lo conosco. Hoje nós, com a graça do Senhor, estudaremos a quarta lição do primeiro trimestre de 2025 com um tema geral, em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Na lição de hoje, traz o título, Deus é triuno. A leitura bíblica em classe que nós iremos fazer está no Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 3, versículo de número 15 ao versículo de número 17 e também o capítulo de número 28, versículo de número 19 e versículo de número 20. O texto sagrado nos diz, Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Amados, os objetivos propostos dessa lição são demonstrar como a Bíblia apresenta a Trindade, indicar as principais heresias sobre a doutrina da Trindade e, por fim, explicar os perigos do unicismo na atualidade. A verdade prática dessa lição nos diz algo muito significativo. Desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E essa verdade está em toda a Bíblia. Amados, o ponto de número 1 da nossa lição nos diz como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. Bom, amados, a doutrina da Trindade, que apresenta Deus como um único ser subsistindo eternamente em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, é central para a fé cristã e encontra uma base extremamente sólida nas Escrituras. Desde o Antigo Testamento, Deus ele se revela de forma que, embora não explicite o termo Trindade, apresenta elementos que apontam para essa realidade. Isso é fato. A pluralidade na unidade de Deus é notada já desde o primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, onde o próprio Deus ele declara no capítulo 1, versículo 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Observe que o verbo aqui está no plural, façamos. E isso, amados irmãos, sugere uma interação no ser divino, algo que transcende, de fato, a compreensão humana da unicidade. Outro exemplo ocorre no capítulo 11 do livro de Gênesis, no relato da Torre de Babel, quando Deus ele diz, eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda uma língua do outro. Observe que, novamente, este verbo ele vem no plural. Essa linguagem plural não é comum ao monoteísmo estrito assim de outras religiões, né? É por isso que sugere uma complexidade da natureza de Deus. Veja que a manifestação também do Espírito Santo no Antigo Testamento é extremamente evidente. Por exemplo, Isaías 63 e versículo de número 10, onde o Espírito Santo é descrito como alguém que pode ser contristado. Isso demonstra que ele tem personalidade. Ainda no mesmo capítulo, nós vemos também que o anjo da sua face é mencionado. E segundo alguns teólogos, alguns estudiosos, isso é uma figura que identifica uma manifestação pré-encarnada de Cristo, o Filho. Portanto, nós temos aí uma evidência no Antigo Testamento, muito simples, da Trindade. No Novo Testamento, a doutrina da Trindade ela fica um pouco mais clara. O batismo de Jesus, por exemplo, que nós fizemos a leitura bíblica em classe, nós temos ali, por assim dizer, um momento, uma reunião em que as três pessoas da Trindade aparecem simultaneamente. O Filho é batizado, o Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea de uma pomba e o Pai fala dos céus. Observe, amados irmãos, que essa cena é uma das cenas de uma demonstração extremamente clara da Trindade em ação.
mostrando que Deus ele é um em essência, mas três em pessoa. Veja que a grande comissão dada por Jesus também, em Mateus capítulo 28, verso 19, ordena o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, indicando a igualdade e a unidade entre as três pessoas. Paulo, ele contribui de forma extremamente significativa para a compreensão da doutrina da Trindade. Ele frequentemente nas suas cartas, ele vai mencionar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um desses exemplos é, por exemplo, a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 13 e versículo 14, onde ele invoca a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo sobre os crentes. É o que nós conhecemos como a bênção apostólica. O texto diz: a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós. Amém. Veja, amados, essas passagens reforçam, comprovam a ideia de que as três pessoas da Trindade estão envolvidas em todos os aspectos da obra divina, desde a criação até a redenção e santificação. Em Deuteronômio capítulo 6 e versículo 4, o texto da palavra do Senhor vai dizer: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa palavra, embora possa significar único no sentido de indivisibilidade, nós observamos também que é usada para descrever uma unidade composta, como no caso, por exemplo, do marido e da mulher, que se tornam uma só carne, lá em Gênesis 2, 24. Portanto, deixará o homem, seu pai e a sua mãe, apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Esse uma só carne aí, observe que é uma unidade composta. Apesar de serem duas pessoas, serão ambos uma só carne. É esse mesmo tipo de unidade composta que nós precisamos entender, que descreve Deus, que descreve a doutrina da Trindade. Quando o texto sagrado diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, descreve exatamente uma unidade composta. Veja, amados irmãos, que a compreensão cristã da Trindade também reflete exatamente uma coerência do plano divino de salvação. Em João capítulo 3, versículo 16, nós vemos que o Pai envia o Filho ao mundo. Por sua vez, o Filho realiza a obra da redenção, morre na cruz e ressuscita. Por fim, o Espírito Santo é enviado para aplicar essa redenção aos crentes, habitando neles, capacitando-os a viverem de acordo com a vontade de Deus. Essa cooperação harmoniosa entre as três pessoas da Trindade revela, irmãos, não apenas a natureza de Deus, mas também a profundidade do amor e do propósito de Deus para com a humanidade. Embora o mistério da Trindade ele esteja muito além da plena compreensão humana, é possível sim, pela palavra do Senhor, reconhecer que essa doutrina não é ilógica, ela é suprarracional. Ela mostra que Deus é infinitamente maior do que a mente humana ela pode abarcar. E esse entendimento, amados irmãos, nos leva a uma adoração mais profunda, nos leva a uma confiança maior em Deus, que é ao mesmo tempo majestoso e íntimo, é transcendente e imanente. A Trindade nos convida a participar de um relacionamento com um Deus que não é solitário, mas que é um eterno relacionamento de amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso está claro nas Escrituras. Bom, o ponto 2 nos fala as heresias contra a doutrina da Trindade. O conceito da Trindade ele é central para a teologia cristã. Reflete exatamente a visão bíblica do Deus único subsistindo em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por outro lado, existem algumas heresias que se levantaram contra a doutrina da Trindade. A mais famosa delas, o unicismo. O unicismo, essa doutrina herética, nega a pluralidade de pessoas da divindade. Afirma que Deus se manifesta de maneiras diferentes, mas sempre com uma única pessoa. É como se Deus Pai tivesse vindo se manifestar em carne e tivesse deixado o trono vazio, trocando em miúdos. Afirma que Deus ele se manifesta de diferentes maneiras, mas sempre em uma mesma pessoa. E, amados, essa interpretação apresenta um problema teológico significativo, muito grave, porque desconsidera a clareza das Escrituras ao revelar a distinção entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Bíblia demonstra claramente a existência de três pessoas na Trindade. No batismo, como nós já evidenciamos, nós vemos o Filho sendo batizado, o Espírito Santo descendo, o Pai declarando: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amados, esse evento é uma manifestação evidente de que Deus não se limita a uma pessoa que muda de forma ou que muda de função, não, mas que três pessoas coexistem em plena harmonia. Esse ponto ele é amplamente reforçado quando nós observamos o capítulo 1, versículo 1 a 3 de João, onde Jesus é apresentado como o Verbo que estava com Deus e era Deus. Enfatiza aqui, amados irmãos, a unidade, mas também enfatiza a distinção dentro da divindade. Ele era Deus e estava com Deus. Amados irmãos, o próprio Jesus ele deixa claro que ele não é o Pai, mas que tem uma relação única com o Pai. No Evangelho escrito por João, no
capítulo 14, versículo 28, Jesus ele declara: o Pai é maior do que eu. Veja que isso demonstra a sua submissão ao Pai em sua encarnação. Amados irmãos, essa submissão não nega a divindade de Jesus. No capítulo 10, versículo 30 do mesmo evangelho, ele vai afirmar: eu e o Pai somos um. Unidade e distinção. Veja, amados irmãos, se refere exatamente a isso. Uma unidade de essência, uma unidade de propósito entre as pessoas da Trindade. Essa harmonia de função é essencial para nós compreendermos verdadeiramente que Deus é um Deus trino. E essa realidade é uma realidade revelada nas Santas Escrituras. Outro ponto que nós precisamos entender é a promessa de Jesus sobre a vinda do Espírito Santo. Capítulo 14, versículo 16 e 17 de João. Jesus diz: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Esse outro Consolador nós já sabemos, é outro da mesma substância, para que fique convosco para sempre. Aqui nesse texto, amados irmãos, de forma cabal, estão todas as três pessoas da Trindade em ação. O Filho intercede junto ao Pai para enviar o Espírito Santo. Essa passagem, amados irmãos, não pode ser reconciliada com a visão unicista, pois ela claramente apresenta distinções funcionais entre as três pessoas. Outro ponto muito claro que nós observamos no capítulo 17 de João. Jesus ele faz uma oração, é a oração sacerdotal, e ele ora ao Pai para que os discípulos sejam um, assim como ele e o Pai são um. Esse tipo de unidade não é de identidade, mas é uma unidade de propósito, é uma unidade de essência. Demonstra mais uma vez que há distinção sim entre as pessoas da Trindade. Amados, a Bíblia Sagrada nos ensina o monoteísmo, mas é importante nós entendermos que o monoteísmo bíblico não exclui a pluralidade de pessoas dentro da única divindade. Negar a Trindade faz como o unicismo faz. Não apenas desvia do ensino bíblico, mas também compromete a plena compreensão do plano de salvação. Porque no plano de salvação estão evidenciadas as três pessoas da Trindade. O Pai envia o Filho para redimir a humanidade. O Filho, ao completar sua obra redentora, envia o Espírito Santo para habitar nos crentes. Ele é o quê? O penhor da nossa salvação. Ele é a garantia da nossa salvação. Cada pessoa da Trindade desempenha um papel distinto, mas todos cooperam perfeitamente para realizar o propósito eterno de Deus, que é único. Veja, amados irmãos, é crucial aqui que nós rejeitemos heresias como o unicismo. Heresias que afirmam que não existe a Trindade, que não existe a distinção entre as pessoas. A doutrina da Trindade, como nós temos observado, é uma doutrina genuinamente bíblica e é uma doutrina central para a fé cristã. Revela a natureza de Deus, revela o relacionamento dinâmico entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade não é uma invenção humana, mas é uma revelação divina, profundamente enraizada nas Escrituras e é indispensável para a vida cristã. Portanto, irmãos, é uma doutrina bíblica. Ainda no Antigo Testamento nós vemos a evidência dessa doutrina, a realidade da Trindade. Salmo de número 2, verso de número 7, o texto diz: proclamarei o decreto. O Senhor me diz: tu és meu filho, eu hoje te gerei. O filho é submisso à obra do Pai, ainda que de igual natureza com o Pai. Jesus ele orou dizendo em João capítulo 17 e verso 4, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Então, por sua vez, o Pai e o Filho enviam um Espírito Santo. No Evangelho escrito por João, capítulo de número 15, versículo de número 26. O Consolador que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar. Portanto, irmãos, o Pai, pode-se dizer, é o cabeça, ou a origem da divindade. O Filho é o revelador da divindade. O Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho, é o agente que realiza a obra da divindade. O ponto 3 da nossa lição nos diz unicismo, uma heresia antiga na atualidade. O ponto 3 da nossa lição nos convida a nos aprofundarmos um pouco mais nessa doutrina herética do unicismo e como de fato tem operado nos dias atuais. Amados, o tema do unicismo e a sua relação com a doutrina bíblica é um assunto que exige tanto cuidado quanto profundidade. Na perspectiva cristã, a compreensão correta da natureza de Deus é extremamente essencial para o relacionamento com Deus, para a adoração a Ele. O unicismo, por sua vez, ela nega a doutrina da Trindade. Afirma que Deus é uma única pessoa que se manifesta de maneiras diferentes. E isso distorce totalmente a revelação bíblica da natureza divina. A Bíblia, irmãos, apresenta Deus como um ser triuno, ou seja, três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, que ambas compartilham a mesma essência divina, são um único Deus. Essa verdade é claramente exposta em passagens que nós já lemos, Mateus 28, 19, onde Jesus ele comissiona os discípulos a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós observamos que existe uma distinção clara entre as pessoas, mas não confunde as suas
de identidades, não confunde as suas funções. No Evangelho de João, Jesus ele frequentemente refere-se ao Pai como alguém distinto de si mesmo. No capítulo 17, verso 3, ele diz assim: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Veja que essa declaração não só diferencia o Pai do Filho, mas também aponta para a unidade entre eles. Uma vez que o conhecimento de ambos é essencial para a salvação. A negação dessa distinção, irmãos, compromete a compreensão do plano redentor de Deus. A doutrina do Espírito Santo como uma das pessoas da Trindade, distinta do Pai, distinta do Filho, também é extremamente fundamental. Haja vista que alguns teólogos até tratam este assunto como o Espírito Santo, o Deus esquecido. Até quando se trata da doutrina da Trindade, muitas vezes se fala o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o que dá a entender é que o Espírito Santo fosse um Deus, digamos, de terceira categoria. Me permita a expressão. Mas nós entendemos, amados irmãos, na genuína doutrina da Trindade, que ambos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são o mesmo em essência. Não existe distinção de essência. Não existe distinção de propósito. Ambos são Deus. Compartilham a mesma essência. O Espírito Santo não é uma força ou apenas uma manifestação de Deus, mas é uma pessoa. E como uma pessoa tem vontade, tem sentimentos e age de forma independente. É por isso que quando o apóstolo Paulo escreve aos Efésios no capítulo 4, versículo 30, ele exorta a igreja a não entristecerem o Espírito Santo. Amados, negar a personalidade do Espírito Santo, como o unicismo ele tende a fazer, desconsidera o testemunho bíblico sobre a sua obra. Embora o unicismo ele use muitas vezes termos bíblicos para justificar suas crenças, nós vemos que a sua abordagem desconsidera o contexto geral das Escrituras, desconsidera a coerência teológica que é necessária para interpretar a Bíblia. A Bíblia, irmãos, não apenas revela a pluralidade dentro da unidade de Deus, mas também mostra que essa verdade tem implicações práticas para a adoração, para a comunhão, para o serviço cristão. A rejeição da doutrina da Trindade altera a forma como nós nos relacionamos com Deus, pode levar ao entendimento distorcido da sua natureza, do seu propósito. A nós cabe vigiar e também combater esses ensinamentos heréticos e distorcidos que muitas vezes, irmãos, estão em nosso meio. Nós sabemos que existem grupos, pessoas que muitas vezes transitam em nosso meio e às vezes, se não em corpo presente, me permita mais uma vez a expressão, mas às vezes suas ideias e suas músicas e suas criações transitam em nosso meio, mas essas pessoas professam erroneamente acerca da palavra de Deus. Porém, amados, é importante destacar, a palavra do Senhor nos orienta a lidar com amor e respeito com aqueles que estão em erro doutrinário. Quando Paulo escreve a Timóteo, capítulo 2, versículo 25, a segunda carta, Paulo exorta que o servo do Senhor deve corrigir os que se opõem, porém com mansidão, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Tem alguns que proclamam ser a voz da verdade, mas na verdade precisam conhecer plenamente a verdade da palavra de Deus. Irmãos, o combate ao erro doutrinário deve ser acompanhado de um espírito de humildade e compaixão, com o objetivo de levar as pessoas ao verdadeiro conhecimento de Deus. Por fim, é essencial, irmãos, que nós lembremos que a base da fé cristã está na palavra de Deus e não em experiências emocionais, não em tradições humanas. As emoções, elas podem ser influenciadas por muitos fatores, mas somente a verdadeira palavra revelada nas Escrituras é capaz de guiar o crente de forma segura. O apóstolo Pedro, ele declara na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 19 a 21, a palavra de Deus é a lâmpada que brilha em lugar escuro. Foi dada pelo Espírito Santo que conduziu os homens de Deus na sua redação. Amados, a defesa da doutrina bíblica da Trindade é um ato de fidelidade à sua palavra. Enquanto nós buscamos corrigir o erro e proclamar a verdade, nós precisamos fazê-lo com atitude de amor, com atitude de respeito, confiando que é o Espírito Santo quem convence as pessoas da verdade. Assim, nós permaneceremos fiéis ao chamado de Cristo, permaneceremos fiéis à sua comissão, permaneceremos proclamando a verdadeira natureza de Deus como Pai, Filho e Espírito Santo. Amados irmãos, se os esboços das lições desse trimestre têm abençoado a tua vida, têm te ajudado, curta esse vídeo, compartilhe, comente e considere se inscrever nesse canal para que você não perca nenhuma das nossas atualizações. Na descrição do vídeo, eu também vou estar deixando o link para o nosso canal de estudos. Lá nós vamos divulgar alguns conteúdos exclusivos. Por fim, amados, eu rogo que o Espírito Santo de Deus conduza cada um de vós nas vossas aulas. Que Deus abençoe.